Olá, mentes inquietas e corações dispostos, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso território. Você já ouviu falar em etnomatemática? Pois bem, se ainda não, chega para cá que hoje a nossa conversa é com você também. Estamos recebendo um convidado muito especial, que é doutorando pela UFRJ, e ele é especialista nesse tema e vai conversar muita coisa legal com a gente hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso território, Cleiton Resplande. É um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje, tá bom? Bom, Tabata, eu que agradeço, né, pelo convite de poder trazer aqui um pouco da etnomatemática, né, debatermos esse assunto tão importante, né, para levar para a sala de aula. Quero te agradecer pelo convite, né? Eu que agradeço imensamente. E que seja bastante produtivo nossa conversa de hoje. Vai ser, com certeza. Gente, Cleiton é maravilhoso. Sigam ele nas redes sociais. É um menino incrível, tem muitas ideias boas, assim, muita coisa para contribuir com a nossa educação. Eu queria que a gente começasse com você me contando como é que foi o seu despertar para a etnomatemática. O que te fez, o que te motivou a começar com esse tema, a trazer isso para a sala de aula? Quem foi que te inspirou? Me conta um pouquinho desse início. Bom, a etnomatemática, ela surgiu, na verdade, a partir de um tensionamento que eu mesmo fiz na sala de aula, durante uma aula, né, para uma turma do 9º ano, que eu estava lecionando. E nesse dia, uma aluna, né, que por sinal era uma aluna muito inteligente, né, uma aluna muito aplicada, tinha todas as habilidades muito bem desenvolvidas ali para aquela série em questão. Era uma menina preta, né? Eu vou chamá-la de Ana, tá? Uhum. E ela, nesse dia, entrou na aula, ela chegou um pouquinho atrasada e depois eu fui descobrir, né, depois de um tempo eu fui descobrir que a mãe dela era transista e ela ajudava a mãe no salão a trançar cabelos, né? E ela chegou um pouquinho atrasada e estava com um visual novo. Ela estava com o cabelo black, pintado de vermelho, né? Muito bonito. Nossa, toda empoderada. Totalmente. E aí, quando ela entrou na sala, abriu a porta e aí ouve-se lá do fundo da sala, né? E chegou a nega maluca, né? Então, esses comentários racistas, né? Com esse fundo bem... E aí eu, no momento, parei, né? Chamei a atenção do aluno, pedi para que ele se retratasse. Uhum. Ana não deu muita confiança, deu aquela virada de olho, né? Aquele também de canto de boca, não deu muita confiança. Sentou no lugar dela, mas eu, depois de um tempo, depois daquela aula, eu fui pensar, né? Sim, refletir. Não que eu nunca tivesse passado por esse momento, por essa situação. Nós que somos professores, a todo momento a gente lida com esses conflitos em sala de aula, né? De somos racismo, atravessados por isso, né? Totalmente. Mas naquele dia foi diferente. Foi quando eu pensei, né, em qual outro espaço que esses alunos poderão falar sobre isso, né? Sobre racismo, sobre raça, sobre gênero, né? E foi quando eu busquei a etnomatemática, que na verdade eu nem sabia que existia, né? Então a etnomatemática, por exemplo, na minha formação inicial como professor de matemática, eu não conhecia esse termo e ele existe já desde a década de 60, né? E aí eu conheci a etnomatemática por meio da professora Luane Bento, né, através de uma palestra que eu tinha iniciado o meu mestrado, e a Luane Bento, ela pesquisa aqui no Brasil os saberes produzidos, né, saberes matemáticos produzidos pelo trabalho das transistas. Nossa, gente, que coisa rica, né? Um trabalho muito interessante, né? E aí eu fui descobrir essa possibilidade, né? Então eu falei, nossa, eu vou levar isso para a sala de aula, né? Justamente por conta daquele episódio e de tantos outros, né? Porque o que eu não posso é me calar e me silenciar. É isso. Né? Porque eu acho que eu acredito que esse movimento reforça ainda mais essa questão do racismo estrutural, né? Do racismo na sala de aula. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre a etnomatemática, né? E aí eu fui buscar por meio de Bratan de Ambrósio, que é o precursor, né, desse termo, dessa ideia, dessa teoria. Um gênio. Isso, que ele vai dizer exatamente que as práticas culturais, elas estão, né, sempre seguidas por produções, por saberes, né? As práticas culturais de grupos culturais, de determinados grupos sociais, grupos de trabalhadores, por exemplo, né? Esses grupos, essas pessoas sempre produzem saberes e conhecimentos matemáticos, mas que esses conhecimentos não são valorizados pela matemática escolar, né? Na sala de aula.
né? Mas pela nossa própria formação como professor de matemática, a gente já desvaloriza isso, sim, né? Sim. Então, eu tinha uma visão totalmente diferente da que eu tenho hoje, né? Eu era aquele professor de matemática tradicional, né? Que acreditava que a matemática era um conhecimento único, era uma matemática universal, neutra, superior, né? Superior, né? Essa questão ainda da hegemonia, né? Esse poder hierárquico que ela tem acima das outras formas de conhecimento, né? Mas assim, hoje eu penso totalmente diferente. Eu vejo a matemática como uma ferramenta que ela vai ajudar o aluno a saber lidar, né? A saber se movimentar na sociedade, né? Porque a matemática, eu acho que ela é muito mais humana do que a gente pensa, né? Sim, e eu acho engraçado, assim, engraçado nem tanto, mas curioso, quando as pessoas sempre fazem essa diferenciação. Você é de humanas ou você é de exatas? Se você for matemático, você não é humano, você é só exato. Às vezes, porque a gente foi ensinado, né, durante muito tempo que isso era dessa forma, e a gente acaba reproduzindo esse tipo de cultura, né? Eu acho muito interessante quando você diz que a matemática é humana e que a gente precisa humanizar esse conhecimento também. O conhecimento que a gente traz e ele fica só com a gente, ele não faz sentido nenhum, né? A gente precisa humanizar, partilhar, fazer com que as outras pessoas também recebam aquele tipo de conhecimento, até para ela saber distinguir se é importante para ela ou não, né? Mas a gente precisa dizer, eu preciso falar sobre isso. Na escola, a gente tenta o tempo todo, né, cumprir a lei 10.639/03, e como é que você acha que a etnomatemática pode nos ajudar no cumprimento dessa lei na sala de aula, por exemplo? Bom, a etnomatemática, ela nos ajuda a todo momento, né? Ela vai de encontro à lei 10.639, né? Porque, primeiro, que é um conhecimento que vê os saberes matemáticos produzidos por meio da cultura, né? De determinados povos, né? Então, se a gente for levar, por exemplo, para a lei 10.639, eu posso trazer muitos conhecimentos matemáticos produzidos por determinados grupos, né, africanos. E isso pode ser trabalhado de várias formas, né? Então, por exemplo, eu posso trazer os jogos africanos, não só o Mancala, a gente tem o Mancala, né, que é como referência aqui no Brasil, mas tem uma infinidade de jogos africanos que a gente pode trabalhar na sala de aula, né? Existem também alguns saberes culturais, produções culturais de alguns povos, por exemplo, como os Choque, né, que é uma etnia lá de Angola, que eles têm uma prática cultural muito interessante, que são os Sano de Angola, né, que é uma técnica que eles têm de desenhar na areia. Eles colocam o dedo sobre a areia, né, e eles vão ali desenhando, né, sobre uma malha pontilhada, vários desenhos, e ao mesmo tempo eles vão narrando uma história, né, desse pontilhado, desses desenhos que vão abraçando esses pontos. E aí teve um pesquisador chamado Paulo Gerdes, que ele foi fazer uma pesquisa, né, ele foi observar, né, essa prática cultural do Choque, e ele observou que ali tem vários conceitos matemáticos trabalhados, né? Então ali ele vê regularidade de sequência, MDC, MMC, teoria dos grafos, né? E como que a gente, então, não pode levar um conhecimento desse, né, para a sala de aula, né? Eu acho que... E esses conhecimentos são ancestrais, são conhecimentos milenares, ou seja, esses conhecimentos, eles surgem antes do próprio contato colonial, né, que nós tivemos aqui no Brasil, né? Então, isso já nos leva a entender, a compreender e a reconhecer de que esses povos produzem conhecimentos matemáticos, né? Já produziam, né? Já produziam, né? Conhecimentos, e por muitas vezes sofisticados, tá? Sim. Né? Então, eu acredito muito que levar isso para dentro da sala de aula vai romper um pouco com essa visão, né? Dessa matemática hegemônica, dessa matemática eurocêntrica, né? E poder valorizar, reconhecer o saber, a produção intelectual também desses povos. Sim, muito importante. Você acha que com essa predominância da matemática europeia que a gente foi ensinado na escola, que a gente foi perpetuando quando a gente vira professor, você entende que houve um apagamento histórico dessa matemática mais voltada para a origem, para a ancestralidade, que é a etnomatemática? Sim, totalmente, né?
A gente pode até falar aí nesse caso do racismo estrutural, né? Porque o racismo estrutural, ele apaga, né, a história, né, a cultura. Ele aniquila um povo, né? Exatamente, de determinados povos, de determinados grupos sociais, né? Então, e isso foi um projeto, né, de trazer essa matemática, né, no caso a matemática colonial, que eu digo, essa matemática escolar que nós temos aí nas salas de aula, no nosso currículo, né? E foi proposital, justamente para poder manter essa questão do poder, né? Como uma ferramenta de colonização. Assim. Exatamente. A matemática, ela é um instrumento de poder, né? E se a gente for pensar nisso, Foucault fala muito, né, dessa questão de que o conhecimento, ele gera poder, né? Sim. E o poder... onde há poder, há resistência. Então, o conhecimento gera resistência. Então, a partir do momento que eu conheço, que eu sei da minha história, que eu sei da minha cultura, né? Que eu sei que não existe um conhecimento único e verdadeiramente absoluto, vamos dizer assim, né? Então, ali eu vou ter ferramentas para poder resistir, para poder argumentar. Né? Sim. Na escola, na sala de aula, né, na nossa sala dos professores, nós temos muito contato com os outros colegas, né, com seus outros colegas, no seu caso, de matemática. Você ainda percebe nos nossos colegas uma resistência muito grande de se debruçar sobre esse tema, de trabalhar com a etnomatemática na escola, de repensar os seus conteúdos, de revisar aquilo que você vem estudando e vem aplicando na sala de aula? Percebo bastante, né? E como é que você lida com isso, Cleiton? Porque assim, quando eu pesquisei sobre a etnomatemática na sala de aula, né, eu, na verdade, propus uma sequência didática, né? Na sua escola? Na minha escola, né? Lá em 2018, iniciei o mestrado, mas eu já tinha começado esse projeto, né? Com esses alunos, que na verdade o meu projeto de dissertação seria totalmente diferente. Eu iria falar de ensino, de trigonometria, né, no 9º ano. Tá? E o que te fez mudar, gente? Justamente porque eu passou por esse processo, por esse episódio. Porque eu conhecia a etnomatemática, né? Eu ali, através da Luane Bento, né, através do professor Márcio, também lá da Rural, eu vi essa possibilidade de levar para a sala de aula, né, levando em consideração que mais de 90% dos nossos alunos, né, tô falando da escola pública, né, composta por negros, né, pretos e pardos. Então, eu vi aí uma possibilidade de aproximar esse aluno desses conteúdos, né, da matemática, por uma questão de identidade. Ainda bem que você teve essa sensibilidade, né? Sim. Ainda bem. E assim, mas eu vejo uma resistência nos colegas, sim, né? Em alguns professores de matemática, mas essa resistência, eu acredito que seja por vários fatores, tá? Primeiro, pela própria formação inicial, que a gente não vê isso durante o nosso curso de graduação na licenciatura. Infelizmente. Né? Assim, a graduação eu fiz no início dos anos 2000, né? Mas até hoje, poucas universidades trabalham, por exemplo, falam da etnomatemática, né? Dessas possibilidades, né? De educação matemática crítica, né? Eu sei disso porque atualmente eu estou no doutorado lá pelo programa de pós-graduação de ensino e História da Matemática, o PEMAT da UFRJ, e eu participo como membro de um grupo de pesquisa, né? Coordenado pelo professor Vitor, né? Que é o... me fugiu agora o nome do grupo de pesquisa, daqui a pouco eu lembro e reforço com vocês. E lá a gente discute muito sobre isso. Então, lá tem pesquisadores mestrandos, doutorandos, também graduandos, né? Que legal. E da graduação a gente ouve também muito disso, né? De que ainda o curso de licenciatura mantém ainda os mesmos moldes lá de quando eu fiz a minha graduação. Então, não levanta esses temas, né? Que a gente precisa debater para poder melhorar a prática do professor na sala de aula. LAPRAME, tá? O nome do grupo de pesquisa, que é Laboratório de Práticas Matemáticas do Ensino. Então, é um grupo de pesquisa que discute, né, sobre matemática problematizada, matemática para as relações, educação, né, para as relações étnico-raciais, decolonialidade também. Né? Então, tudo isso é atravessado pelo nosso aluno. A nossa sala de aula é atravessada por essas dimensões. Então, a gente precisa também se alinhar a elas para poder saber, né, o nosso lugar, né, como que a gente pode conduzir essas aulas e esses alunos também. Sim. Eu sempre falo que quando a gente consegue olhar
para dentro da gente, a gente consegue olhar para a nossa origem, para a nossa ancestralidade, a gente consegue conduzir o nosso presente para um caminhar de um futuro mais legal, mais bacana, mais igualitário. E você sente que na sua sala de aula você consegue abordar esses temas com os alunos? E como que é isso? Você sente que o aluno ele já está meio que preparado, pensando sobre isso mais do que antigamente? Você entende que esse aluno ele consegue se perceber do quanto é importante ele saber da sua origem, da sua própria ancestralidade, saber da sua família, das suas gerações antepassadas? Ou você ainda acha que a gente precisa caminhar um pouco mais para que esse aluno consiga se enxergar dessa forma? Olha, Tabata, eu acho que a gente precisa, né, tem muito trabalho pela frente, né? Embora nós temos aí a Lei 10.639 com 23 anos, né? Sim. Mas de forma efetiva eu acho que ela ainda não é muito bem aplicada, né, nas escolas. Ela é aplicada em datas comemorativas somente, né? E eu acho que a gente precisa trazer isso mais para a sala de aula durante o ano letivo, né? Então, o aluno se reconhecer como negro, né? O aluno negro se reconhecer como negro é difícil, né? E aí a gente traz aí vários fatores por conta disso, né? Estudos sociais, vamos falar de sociologia, né? Mas é complicado eu vejo, por exemplo, nas avaliações da OBMEP, a Olimpíada, né, Brasileira de Matemática, o aluno precisa preencher um questionário, né, e lá ele precisa marcar lá sobre a questão da raça, né, se ele se autodeclara pardo, se ele se autodeclara preto, branco, né, e eu vejo, por exemplo, muitos alunos negros que não sabem o que marcar. Professor, marca o que aqui? Ela falou, o que você se autodeclara? Você é o quê? Você é branco? Você é pardo? Você se acha, né? E eu vejo, por exemplo, que muitos alunos pardos se autodeclaram brancos. Sim. Né? Então, a gente precisa discutir isso na escola, discutir isso na sala de aula, né? E aí, voltando naquele assunto lá do professor de matemática, né? Antes de estudar, de me aprofundar nesses conhecimentos da etnomatemática, né? Nos conhecimentos da educação para as relações étnico-raciais, eu também pensava, como muitos colegas ainda pensam, né? De que a matemática, ela é uma dimensão, um conhecimento à parte de tudo isso. Né? Então, eu não vou abordar relações étnico-raciais, eu não vou abordar questões de gênero na educação matemática, nas aulas de matemática, porque isso não faz parte do meu currículo, não me pertence. Né? Então, e hoje em dia eu entendo que é diferente, né? Pois que a gente precisa abordar esses assuntos na sala de aula. Até porque o aluno, ele é feito de um todo, né? O aluno, a gente precisa respeitar a sua integralidade. E quando a gente pensa que a gente está na sala de aula somente para ensinar aquele currículo, aquele conteúdo, a gente exclui de muita coisa, de você conhecer sobre aquele aluno, né? De conhecer de onde que ele veio, qual é a identidade daquela pessoa, quais são os conhecimentos prévios daquele ser humano, o que ele já vem sabendo, porque muitas vezes a gente vai para a sala de aula e a gente aprende muito mais do que ensina, né? Sim. Durante muitas vezes, acho que você já deve ter tido algumas experiências parecidas com essa das quais eu estou falando, de a gente conversar com o aluno e a gente aprende tanta coisa legal, ele traz tanto conhecimento, tanta leitura de mundo, coisas que às vezes a gente não passou, às vezes alguns atravessamentos que a gente ainda não foi atravessado e o aluno ele traz aquela experiência bacana. A sala de aula é uma troca, né? É uma via de mão dupla, a gente aprende, a gente ensina, só que eu acho que para alguns dos nossos colegas isso ainda precisa ser mais esclarecido, você precisa ser mais bem observado, eu acho. Você tem essa percepção também? Sim, né? Eu tenho essa percepção porque, assim, dentre outros fatores que eu já abordei aqui com você sobre a formação inicial, né? Existem fatores pedagógicos também, como, por exemplo, né? A questão de avaliações em larga escala, que o professor, às vezes, na sala de aula, ele fica muito moldado, engessado a ter que, né? Dar conta de desenvolver algumas habilidades. Mas existe, eu acho que um fator principal, que é justamente esse que você está falando, que é romper com essa visão, né? Quebrar esse paradigma. Exatamente, né? Romper com essa visão de que a matemática, né, ela está dissociada, né, dessas outras dimensões, né? A gente
olhei, hoje eu enxergo o meu aluno totalmente diferente, porque eu vejo o meu aluno hoje como um sujeito culturalmente e socialmente situado. É isso. E eu preciso respeitar a cultura dele, e a partir da cultura, dessa cultura, né, e desse meio em que ele vive, fica muito mais fácil para eu poder abordar certos conteúdos e ali conseguir fazer com que ele possa desenvolver suas habilidades matemáticas. Né? É isso. Quando a gente estava conversando lá no iniciozinho sobre a etnomatemática, você citou alguns jogos, né, africanos e tal. Qual é a importância histórica e o significado por trás desses jogos? Porque a gente sabe que aqui, né, e quando a gente ensina para os alunos, por muitas vezes o jogo para ele é só um entretenimento. Mas a gente sabe que a origem, né, lá dos povos africanos tem muitos outros significados. Não é só para entreter, para se divertir. Tem alguns marcadores também sociais daquele grupo que fazem com que eles joguem aquele jogo naquele determinado momento. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Os jogos, né, os jogos africanos, no caso, eles têm uma importância, porque assim, aqui no Brasil, né, os jogos de tabuleiro, né, os jogos de cartas, a gente joga porque por um viés recreativo, né, ali para passar tempo, para socializar. Uma brincadeira. Exato. Já na cultura né, de alguns povos africanos, de algumas comunidades tradicionais, existe ali também uma importância social e cultural muito forte. Né? Então, você entender as regras do jogo e saber jogar aquele jogo é tão importante quanto você também dominar a importância social que aquele jogo produz naquela comunidade, né? que ele gera ali naquela comunidade. Então, a gente pode falar, por exemplo, dos jogos Mancala, né? Na verdade, o Mancala é uma variação de mais de 200 jogos, né? De acordo com a história, né? Com alguns historiadores matemáticos, o Mancala ele surge no Egito, né? E aí alguns historiadores vão datar aí de 7 mil anos atrás, outros de entre 4 e 5 mil anos, né? Mas, sim, acredita-se que é um dos jogos mais antigos, né, que existe. E aí, quando o Mancala ele surge no Egito, ele vai descendo para os outros países, para os outros territórios, né, africanos, e aí vai se mudando às vezes o formato do tabuleiro, né? Às vezes a quantidade de grãos que fica em cada buraquinho, que a gente chama de cava, quando você vai jogar, para quem conhece o tabuleiro do Mancala, né? E aí, quando ele vai chegando nesses territórios, vai mudando o nome, né? Então, por exemplo, a gente precisa falar de qual Mancala que nós estamos falando, né? Jogando ali, né? Então, por exemplo, na sala de aula, geralmente eu uso o Aiô, né? Que é um tabuleiro do Mancala muito jogado na Nigéria. Tá? E o Mancala, ele tem uma importância social muito forte, porque primeiro que durante a jogada nessas comunidades tradicionais, os mais velhos costumavam contar os conhecimentos para os mais novos, né? Para poder manter essa questão da cultura, né? Do saber ancestral, né? Esse jogo, o Mancala, né? O Aiô, assim como todas as suas variações, eles também remetem muito à questão da semeadura, de semear, né? Da agricultura, né? Do plantio mesmo. Do plantio, exatamente. Então, geralmente, em algumas comunidades, antes deles irem lá para poder plantar as sementes, eles jogam o Mancala, né, em sinal de pedir, né, a força da natureza para que possa ter ali uma boa colheita, né? E se tiver uma boa colheita, novamente, depois eles jogam em agradecimento, né? Então, eles jogam, por exemplo, o Aiô nas comunidades tradicionais, quando tem alguma pessoa muito querida, né, daquela aldeia morre, eles vão lá e jogam o Mancala durante o velório daquela pessoa, né? Em outros eventos também, né? Como casamento, nascimento de uma criança, né? Então, o jogo, ele tem essa questão também da valorização, né? Da valorização da cultura daquele povo, né? E isso é muito importante a gente falar na sala de aula. Então, quando a gente propor para uma turma um jogo africano, né? Não é simplesmente a gente colocar lá o tabuleiro, né? E ensinar as regras, ou pedir para que os alunos busquem as regras, aprender as regras desse jogo, mas também levar para a sala de aula a história daquele jogo, né? A origem. A história daquele povo, isso, né? Aí, a história do povo, o território. Então, se eu vou falar do Aiô, então vamos falar um pouco da Nigéria, né? Da população, a capital, aquilo, né? Então, isso também é uma forma da gente valorizar e poder reconhecer, né? O continente africano, né? Sim. Você falou de continente, a gente está pensando em etnomatemática e, ao mesmo tempo, eu volto lá no iniciozinho também e penso
a quão passos devagarinhos a gente está caminhando para isso, porque muitas vezes quando a gente fala de África, alguns alunos ainda acham que a África é um país, né? Ainda não chegamos na percepção com algumas crianças de que é um continente, que tem diversos países ali dentro, que falam diversos idiomas, de que cada país tem a sua cultura, tem o seu gosto, tem a sua culinária, que tem um tipo de vestimenta, né, que tem um jeito de se comunicar, que tem um jeito de jogar, que quando a gente fala das variações dos jogos, me vem à cabeça aquele termo de quem conta um conto, aumenta um ponto. Você joga um jogo e você coloca alguma coisa sua nele também, né? Traz um pouco do outro, eu coloco um pouco de mim. E assim a gente vai passando de geração para geração. A gente já está nesse ponto com o nosso aluno, né, de contar aquilo que parece que é óbvio, mas que para ele não é, e a gente precisa fazer essa revelação, né, de que isso aqui tudo é um continente, de que tem muitas culturas envolvidas aqui. E a cultura africana é uma cultura tão rica, né, tão gostosa, tão bacana, e a gente tem tanto do povo preto, né, lá dos nossos ancestrais em nós, e pensar que nós somos os ancestrais de quem ainda está por vir, né, do quão a gente precisa deixar esse mundo mais legal, mais igualitário, mais justo, né, mais vivente para quem está vindo depois da gente. Eu acho que contar tudo isso, conversar tudo isso na sala de aula é um pouco da gente resgatar a nossa origem e a gente construir esse futuro que a gente quer e que a gente deseja, que a gente almeja para os nossos filhos, né, para as pessoas que vierem depois da gente. Com certeza, né? E assim, para as aulas de matemática, né? Porque assim, eu encontro muitos professores de matemática quando eu, né, vou conversar, vou falar sobre jogos, né? Às vezes dar alguma oficina em alguma escola, e aí os colegas me perguntam, mas como que eu vou fazer isso na sala de aula, se eu tenho que cumprir um currículo, né? Se eu preciso, assim, muitas vezes a gente consegue, né, atrelar aquele conteúdo que você vai abordar, né, aquela proposta ali que você pretende aplicar com os alunos. Então, por exemplo, se eu quero falar de plano cartesiano, eu posso, por exemplo, usar o Ioté, né, que é um jogo de tabuleiro também, milenar, muito jogado no Senegal. Né? Se eu quero falar de sequências, né, sequências numéricas, né, partir para fazer aquela, né, para a álgebra, eu posso falar dos sanos de Angola, que ali a gente consegue visualizar também, né, muitas sequências numéricas, sequências quadradas, triangular, né? Mas assim, nem tudo a gente vai conseguir também fazer com que se encaixe naquele determinado conteúdo que a gente vai querer aplicar na sala de aula. Mas assim, eu falo com os colegas que assim, a gente precisa também atuar nas brechas do currículo, né? Sim. Acho que é nas brechas que a gente consegue. Eu me lembro muito da questão do decolonial, que ser decolonial é isso, né? De acordo com Catherine Walsh, né? É você atuar nas brechas do currículo, e nessas brechas que você vai conseguindo trazer essa valorização que você está falando, né? De contar a história de um povo que foi uma história que foi silenciada, né? Que foi invisibilizada, né? Então, isso é importante. Então, eu acredito muito que a etnomatemática, ela vai nos ajudar a fazer esse movimento decolonial. Por quê? Porque ela vai questionar a colonialidade do saber, né? Então, aí, eu vou muito por essa ideia, né, de Catherine Walsh. Tem outros também pesquisadores, como Nelson Maldonado Torres, Aníbal Quirrano, né? Eles vão trazer esse assunto de decolonialidade não como uma teoria, né, mas como uma mudança de postura. Então, o ser decolonial é isso, é quando você muda a sua postura, né? Porque a gente sabe que a Catherine Walsh, por exemplo, ela vai dizer, né, que o colonialismo ele acabou quando acabou o regime colonial, né? Quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, o colonialismo acaba. Só que nós temos até hoje os efeitos da colonialidade, porque as mazelas que ficaram, né, aí nós vemos por meio, por exemplo, do racismo estrutural, né? Então, esses efeitos da colonialidade, quando a gente vai contra esses efeitos, a gente está sendo decolonial. Né? Então, quando você leva para a sala de aula um jogo africano, quando você vai, por exemplo, falar das tranças, né, da matemática das tranças, quando você vai falar dos sanos de Angola, você está ali tendo uma prática pedagógica decolonial, né? Porque você está tendo esse movimento. E uma coisa que eu percebi depois que eu passei a ter esse olhar decolonial, né, na sala de aula, que a minha postura automaticamente mudou e, consequentemente, eu percebo, não sei porquê, né,
não sei se o doutorado vai me dar resposta para isso também, mas que a postura dos meus alunos também mudaram. Mas o mundo muda quando a gente muda. Mudou, né? A postura dos meus alunos mudou também. Então, assim, eu percebo, por exemplo, que eu consigo afetá-los de uma certa forma, né? E eu acredito que seja por conta disso, né? Dessa proximidade que eles têm da matemática, né? Com a identidade deles. Então, eles estão se identificando com essa matemática que, de repente, eu estou oportunizando aí, levando para a sala de aula. Sim. Eu acho que é uma construção de saberes, né? Quando o afeto é afetar. E você educa com muito afeto, né? Afeto não é a gente ser carinhoso, não é a gente ser pegajoso, não é você ficar... Não é tocar. É você tocar com palavras. É você tocar na mente, na cabeça. É você fazer com que aquela pessoa pense sobre aquilo que você está falando. É você ter... cordialidade ao falar com aquele aluno, é enxergá-lo como um todo, como um ser também pensante e que é capaz de produzir conhecimento. Afetar é isso, é você afetar aquele aluno com o que você tem de melhor em você. E eu acho que o mundo muda quando a gente muda, né? A todo movimento que a gente faz em relação à desconstrução daquele conhecimento antigo que a gente recebeu, o aluno percebe isso. Às vezes, não intencionalmente, mas intrinsecamente aquilo já está em nós e aquilo passa a estar nele também, né? A convivência é isso, o outro começa a se parecer com a gente, né? A gente se parece por afinidade. E à medida que você vai convivendo, você passa a ter afinidade e afeto por aquele aluno e você consegue mudá-lo através do seu conhecimento, né? Conhecimento destrói mitos. Tivemos provas aí, graças a Deus, né? Ainda bem. E é muito gostoso quando isso acontece. Eu acho muito interessante. Eu tive uma turma que foi minha durante 5 anos consecutivos. Eles não tiveram outro professor, só tiveram a mim como professora do 1º ao 5º ano. Então, durante muito tempo, nós éramos como se fôssemos uma família já. Nós nos conhecíamos, nós sabíamos o limite uns dos outros, e era uma coisa muito legal, porque além de eu dar aula, além de eu ensinar o currículo, eu conseguia tocá-los de uma outra maneira, afetá-los com o meu afeto. Isso foi uma coisa, foi até difícil. Quando chegou o dia da formatura do 5º ano, para mim era como se eu estivesse me despedindo de pessoas da minha família, que um para uma outra escola e um para outro, como se eu estivesse indo viajar para um outro país, né? Eu ia ter que me reconhecer, me reconectar como mulher e como professora de novo, para poder me conectar com outra turma, porque tudo de mim estava conectado àquele 5º ano que foi meu durante muitos anos. E foi assim, uma das maiores demonstrações de afeto que eu tive na vida, foi ter convivido com aquelas crianças durante tanto tempo. Assim, a gente se levou um para a vida do outro, porque recentemente, quando foi o lançamento do meu livro, eu já não dou aula para eles, acho que há uns 3 ou 4 anos. E quando foi o lançamento do meu livro, as mães se juntaram, alugaram um ônibus e foram lá para a minha cidade para poder participar do lançamento do meu livro. Você vê, o afeto, ele vai tendo trocas, né? E quando você consegue afetar um ser humano, ele te traz aquilo de volta também. E é uma coisa muito legal. Eu acho que isso acontece tanto com o sentimento, quanto o aprendizado, quanto o conhecimento. E você aprende muito mais com quem você gosta, com quem você se identifica. E eu vejo muito isso em você. Vejo que você consegue trazer essa identificação com seus alunos. A gente tem vários relatos das pessoas que te conhecem, né? Que falam, é um problema quando o Cleiton está na escola, porque todo mundo quer ser aluno do Cleiton. E é uma coisa, eu acho assim, um problema, mas acho uma coisa muito legal, porque você consegue afetar aquele aluno que você tem de melhor em você, que é o seu conhecimento, que é tão rico e tão importante. Eu acho isso assim, muito bacana, muito legal mesmo. E assim, durante essa né, quando eu iniciei com esse projeto, né, etnomatemática, foi interessante porque não era para ser algo assim, né, grande, né? Você achava que não ia ser. Pois é, porque assim, eu propus uma sequência didática, né, foram 10 aulas, e aí cada aula eu levava um artefato, né, ou alguma prática cultural africana de algum país, de algum povo, né, alguma etnia, e aí eu praticava aquilo na sala de aula com os alunos e sempre conectando com uma habilidade, né, algum conteúdo da matemática. Não deixando o currículo de lado. Isso aí, sempre trabalhando. Sempre contextualizando. Exatamente. E aí, só que chegou num ponto em que os próprios alunos me pediram, né, eu falo, professor, a gente... Porque, na verdade, a sequência didática ficaria ali.
Só que a turma me pediu, professor, a gente não poderia explicar isso para as outras turmas da escola, né, no caso, e aí a gente teve que fazer aí eu falei, claro, a gente pode fazer sim, fizemos uma culminância, né. Então a Ana, né, que foi aquela aluna que foi o ponto de partida, porque eu agradeço a ela até hoje, né, porque se não fosse a Ana eu não teria, né, me debruçado aí as ideias da etnomatemática, as ideias decoloniais, né, e ela se tornou protagonista porque ela deu oficina de tranças. Ai, gente, né, que tudo. Durante as aulas de matemática, também na culminância do projeto, né, nós tivemos 2 alunos também que fizeram demonstrações de desenhos, né, lá da cultura dos Choque, os Sano de Angola, né, e ficou assim muito legal. E o mais importante disso tudo foi poder romper com essa questão mesmo, essa ideia de matemática como aquela coisa que, sabe, como um conhecimento totalmente duro, né, inacessível, engessado, né? Eu acho que isso que foi o ganho maior, né, para aqueles alunos, no caso, né, de você descortinar, né, essa matemática difícil, essa matemática focada somente, né, no conteúdo, né, não que isso seja importante, a matemática escolar ela é importante, mas ela não é única, né? Ela e nem pode ser única. Porque e não precisa ser um conteúdo excludente, né? Ele pode ser inclusivo, ele pode trazer pessoas, ele pode agregar ao invés de excluir, porque não sei se você tinha ou tem, né, essa percepção, mas eu tenho total aversão à matemática do currículo. Eu preciso me trabalhar muito em mim isso para eu poder ensinar matemática na sala de aula. E quando criança eu tinha total aversão à matemática, mas porque eu sentia isso, de que era uma coisa excludente. Os meninos são bons em matemática, as meninas são boas em escrever poema, por exemplo. Sim. E a gente estava sempre tendo que caber em alguma caixinha. Eu amo escrever poemas, sou poetisa em vários poemas escritos, publicados e tal, mas eu não queria só caber ali naquele lugar, naquela caixinha, naquele momento. Eu queria poder transitar por todas as caixas. Num momento eu quero sim ser boa em matemática, no outro momento eu posso ser boa em outra coisa, e a gente pode fazer essa troca, né? Não precisa ser um conteúdo exclusivamente dominante por meninos brancos, ou hoje em dia por homens brancos, né? Eu acho que o que pega em relação a esse conceito de que a matemática é uma coisa elitizada é que ela exclui pessoas e exclui saberes, porque quem não sabe chegar na exata, se você não sabe fazer os 2 mais 2 que vão ter que virar um 4, você não sabe matemática. E eu acho que a etnomatemática vem de frente a isso, vem nos dizer que a gente pode pensar de uma outra maneira. Eu posso sim gostar de matemática, eu posso desenvolver o meu raciocínio lógico a partir de uma outra premissa, de um outro jeito, e que eu não preciso abandonar a minha origem, a minha ancestralidade. Ela tem que vir comigo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, exato, né? E essa questão que você falou é muito importante também, da questão de gênero na educação matemática, né? A gente poder também romper com essa ideia de que matemática, os meninos são melhores que as meninas, né? Eu tenho alunas maravilhosas em matemática, eu tenho amigas que são maravilhosas professoras de matemática. Inclusive, eu aprendi a ser professor de matemática por meio do afeto que você citou aí, através de 2 professoras amigas de matemática da escola que eu trabalho até hoje, né? Que é a professora Andréia Rosa e a professora Sandra, né? Toda essa questão do afeto que eu tenho, da minha relação com o aluno na sala de aula, foram elas que me ensinaram, né? Então, eu aprendi também a ser um professor de matemática por meio de 2 professoras, 2 mulheres professoras de matemática, né? Então, a gente precisa também discutir questões de gênero na sala de aula, nas aulas de matemática, justamente por isso, né? E aí eu também venho me debruçando sobre esse tema também, né? Há uns 2 anos eu comecei a trabalhar isso na sala de aula, levando para a sala de aula mulheres cientistas, né? Cientistas negras, né? No ano passado eu fiz com os alunos, eu passei aquele filme para eles, Estrelas Além do Tempo, Katherine Johnson, contando a história dela, né? Maravilhoso. Quer dizer, uma mulher física, matemática, que ela ajudou, contribuiu ali, né, muito para a questão lá do Apolo, né? Da missão Apolo, né? Então, assim, isso é importante a gente também levar para a sala de aula, né? O que você falou faz todo sentido, né? E essa questão da etnomatemática,
ela é total. A matemática, como eu já falei, a etnomatemática, ela é decolonial a partir do momento que eu questiono essa colonialidade do saber, né? Então, quando eu pergunto, né, por que só essa matemática, né? Por que só esse caminho, né? Quando eu tensiono isso, então eu estou sendo decolonial e dizendo que a etnomatemática também ela pode ser decolonial, né? Na sala de aula, nas ações que a gente pode trazer, nas propostas para os alunos na sala de aula, né? Sim. Você falou que você gosta de levar os jogos para a sala de aula, que você gosta de fazer a sequência didática com os alunos e tal. E me fala como que seria um jeito da gente avaliar um aluno durante uma partida, por exemplo, de um desses jogos. Como é que você faz isso? Você faz isso? Sim, né? Primeiro, né, o jogo, ele tem um potencial muito grande. Por quê? Porque o aluno, durante uma partida, né, se ele erra uma jogada, errei essa jogada, ele vai repensar em estratégias, né? E eu acho isso assim genial. Por quê? Porque quando a gente vai para a matemática, né, o aluno tem medo de errar. Sim. Né? Eu tinha muito medo de errar. Então, ele já vai conseguir tensionar, né, problematizar isso, porque porque eu falo para eles exatamente isso, né, de que o erro faz parte do processo, né, e precisa fazer parte do processo, porque muitas vezes o erro vai ensinar, né, ele a encontrar outros caminhos, outras estratégias para poder resolver aquele problema. Né? Então, quando eu vejo o aluno jogando, é muito interessante, porque, assim, por exemplo, o Aiô, os alunos jogaram o Aiô, né, lá na sala de aula, e aí eu vou perguntando para os alunos, quando eles vão fazendo o movimento com as peças, eu pergunto, por que você fez essa jogada? Né? Qual estratégia que você utilizou? E assim, as respostas são tão incríveis, né? A maneira das estratégias que eles criam para poder, né, ganhar o jogo, para poder semear ali, né? São bem... Assim, eu fico imaginando, como que esse cara não aprende matemática? Né? Jogando se ele está fazendo matemática aqui na minha frente, ao vivo. Exato. Então, assim, as estratégias que eles utilizam, estratégias de antecipação também, né? De jogada. Vou me antecipar aqui, porque se eu fizer isso, o outro vai jogar e eu vou conseguir. Né? Então, assim, assim, é bem legal de ver, né, esse desenvolvimento do aluno, né? Você falou de erro, e isso é uma coisa que acontece muito no ensino da matemática, e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. O erro, ele é uma tentativa de acerto. Se você está errando é porque você está tentando chegar naquele acerto que você gostaria. Uma hora você vai. Vamos tentar, vamos errar. Eu sempre dizia para eles, caderno de matemática bonito é o caderno que é rabiscado. É que você tentou várias vezes, não conseguiu, e você continua nessa tentativa que uma hora o acerto vai vir. E você aprende muitas coisas com erro também. Até na hora da jogada, do jogo próprio, quando você erra, na próxima vez você já não vai fazer daquele caminho mais. Você vai pensar por um outro movimento. E aí você vai vendo o raciocínio lógico daquele aluno sendo desenvolvido ali, ao vivo e a cores, né, diante dos teus olhos, não como no caderno, mas na hora da jogada. Eu acho que isso também é uma coisa muito engraçada, muito curioso, né? Muito interessante da gente observar. Você deve pirar com isso, né? Eu nem sou da matemática, e quando eu vejo, eu já fico doida, imagino você que é matemático. Exatamente, né? Assim, acho que o processo é muito mais importante que o resultado. Sim. Né? A gente precisa enxergar dessa forma. Valorizar esse processo, né? Isso, exatamente, né? E assim, na sala de aula, às vezes, quando eu vou lá resolver algum problema no quadro, vou corrigir algum problema matemático, aí tem aluno que fala, professor, não fiz dessa forma. Né? Então, eu faço questão de pedir para aquele aluno mostrar, né, no quadro qual foi a forma. Qual foi seu raciocínio? Ou se ele não quiser ir no quadro, que pelo menos me fale para eu reproduzir, né? Porque, assim, a gente precisa dar possibilidades para outros estudantes também, né? A forma como eu falo com eles, gente, a forma que eu faço não necessariamente tem que ser a forma que eu ensino, né? Não necessariamente tem que ser como vocês devam reproduzir. Né? A forma que você tem que fazer da forma que você se acha melhor, né? Que seja mais cômoda para você, que você aprende melhor, né? Que você tenha mais facilidade para poder compreender, né? Então eu falo sempre isso para eles. E uma outra coisa também que eu
que eu valorizo muito na prova, às vezes não é cálculo. Porque, por exemplo... Tu não é desses não que fala pro aluno, não, para saber a sua conta você vai ter que fazer aqui no papel, vai ter que me mostrar. Eu não concordo muito, vai ter que registrar esse cálculo. Assim, eu preciso saber como ele pensou para resolver aquele problema. E aí, quando ele fala para mim, professor, eu sei como resolver, só que eu não consigo colocar isso na forma, né, na matemática. Eu falei, então escreva de forma corrente. Caraca, tu professor, eu faço, professor, eu fiz dessa forma. Então, ele descrever num texto. Exato, como que ele procedeu, exatamente. Então, isso acontece muito, por exemplo, em proporcionalidade. Né? Professor, eu vi que ali era o triplo, então aqui eu sei que também vai ser o triplo. Então, ou seja, ele aprendeu. Né? Só que ele não vai colocar ali a formalização a habilidade foi desenvolvida, né? O princípio fundamental das proporções, né? Mas, assim, eu acho que é isso, né? O aluno, dar essa liberdade para o aluno poder... E você, né, respeitar construir. O momento dele, né? Respeitar Exato. Qual é o tipo de caminho que ele vai fazer para chegar naquele resultado. Porque nós fomos ensinados de que, quando a gente estava na escola, lá que a gente era criança, né? De que a gente precisa registrar aquele cálculo para o professor saber como é que eu achei aquele resultado. E que se a gente não se policia e não se desconstrói desse conhecimento que a gente traz, a gente acaba replicando isso com o nosso aluno também. Sim. E exigindo dele, às vezes, uma coisa que naquele momento ele não é capaz de dar, daquela forma, mas ele sabe que de um outro jeito ele consegue chegar àquele objetivo e que a gente precisa respeitar isso também, né? Porque ele pode pensar diferente da gente, desde que ele consiga entender o conteúdo, ele desenvolveu aquela habilidade, ele pode pensar de uma outra maneira de como chegar naquele resultado final. Eu acho que respeitar isso, respeitar esse processo é fundamental. Sim, com certeza, né? É respeitar o aluno, a liberdade dele, Sim. né? Da forma como ele aprendeu. E quando a gente respeita, a gente traz para perto, né? A gente traz para junto. Não existe aquele distanciamento. Porque por muitas vezes, não sei você, né? Eu sempre recorro à minha criança para poder falar de escola. A criança que eu fui, eu tinha muito medo de errar. Eu sou uma pessoa com muito medo de errar, mas quando criança muito mais. Eu me cobrava muito, né, de acertar o tempo inteiro. O tempo todo eu tenho que estar certo, o tempo todo eu tenho que ser assertiva, o tempo todo isso aqui tem que estar de acordo com o que a minha professora pediu. E a gente foi doutrinado desse jeito, de que a gente precisava seguir aquele script, Sim. de que existe essa conta que é desse jeito e vai chegar neste resultado. Então eu tenho que cumprir isso aqui e responder a isso que ela está esperando. E por muitas vezes não é assim. Nós somos um sistema complexo. A nossa cabeça funciona de uma outra maneira, o do nosso aluno de uma outra maneira, porque ele não tem os conhecimentos que a gente já tem, mas ele tem outros conhecimentos prévios também, que a leitura de mundo também é muito importante. Não sei se você tem essa percepção, mas... Todas as vezes que eu ensinava matemática, para mim era um suplício, né? Eu preciso fazer todo um estudo muito apurado e apanhado para eu poder ensinar o meu aluno. E aí eu percebo que o meu aluno, muitas vezes, ele conhece aquilo que eu estou ensinando, aquele conteúdo, mas do jeito mais corriqueiro, do jeito da rua, do jeito dele ajudar os responsáveis em casa. Ele já vai ao mercado junto com aquela mãe, então ele consegue já trabalhar o sistema monetário de um jeito que, às vezes, eu estou ensinando lá na sala de aula toda uma coisa organizadinha do currículo, e ele já sabe de uma outra maneira como chegar naquele resultado final. Tu tem essas percepções também, você mais ainda que seus alunos são maiores, né? Sim, com certeza, né? A gente precisa levar em consideração as experiências vividas, né? E levar isso para a sala de aula é importante, porque isso aproxima o aluno da matemática. Né? E da gente, né? E da gente, né? Consequentemente. E aí eu me lembro que eu fiz uma pesquisa com os alunos, pedi para que eles fizessem um trabalho para perguntar as profissões dos pais, né? E aí tinham a mãe, tinha uma mãe que era confeiteira, tinha trancista, né? O pai era vendedor, o outro era taxista. E aí lá no trabalho eu perguntava, né, se eles realizavam algumas habilidades matemáticas nos seus trabalhos, né? Então, por exemplo, muitos responderam que não. Né? A confeiteira falou que não tinha, né? Mentira! Né? Então, assim, e a gente sabe que são matemática trabalhos... pura o que ela faz. Né? E aí eu comecei a trazer também isso para a sala de aula, né? De falar dessas profissões, né? Que eles tinham, que aqueles alunos tinham contato por conta dos seus responsáveis, né? Que era mais próximo deles, e também desenvolver ali os conteúdos, as habilidades em torno dessas profissões, né? Então, assim, foi bastante interessante, né? O resultado foi positivo, né? Assim, de uma turma de 40 alunos, eu vou dizer para você que 80%, tá?
consegui alcançar, né, 80% para os conteúdos que foram levantados, as habilidades que foram propostas ali, né? Então, assim, eu acredito muito nessa questão, né, de você... E isso também já foi comprovado por vários cientistas, pesquisadores, né, que falam isso, o próprio Biratan de Ambrosio, né, da importância de você levar em consideração as experiências daquele aluno, né? Isso e você trazer para a sala de aula. Pois é, e aí é o que a gente falou, e a gente consegue aproximar aquele aluno da gente. Quando a gente fala da família do aluno, traz aquela família para dentro da escola, a gente consegue mediar diversas coisas, né, com aquela família ali, porque é muito importante essa parceria de família e escola, da gente caminhar junto com os responsáveis. É difícil a gente conseguir, mas quando a gente consegue, é uma dádiva, assim, muito grande, né? Sim. E é engraçado, tem alguns colegas, quando eu fico batendo algum papo assim, com os colegas de matemática, eles falam, vem cá, você dá aulas de matemática? Eu falo, sim, eu dou aulas de matemática, os alunos, né, eu tenho lá, procuro, né, na medida do possível, seguir o currículo, mas nas brechas do currículo também vou atuando, né? Foi engraçado também, porque nessa escola que eu trabalho até hoje, quando eu comecei esse projeto, essa escola é uma escola do ensino do segundo segmento, Fundi 2, né? E essa escola era uma escola predominantemente protestante, né? Os alunos já, eles se, né, autodeclaravam protestantes, tudo mais. Por quê? Porque nós tínhamos, nessa escola, o histórico, tinha uma diretora, né, que ela não faz parte da escola, que ela era pastora, né? Só que assim, ela nunca foi de chegar para, pelo menos eu nunca presenciei, né, ela chegando para os alunos falando que era pastora, divulgando isso, ou fazendo qualquer ato, né, qualquer ritual voltado da religião com a escola. Não, ela nunca fez isso, era uma pessoa muito ética, tá? Mas, assim, aí eu vou dizer para você o que Bakhtin fala, né, dos termos de linguagem. Você não precisa falar nada, mas às vezes eu olho para você e já vou te julgar, vou te pré-julgar, né, da maneira. E aí a comunidade soube que era pastora, que ela era da igreja. Então, as pessoas de religiões, né, evangélicas, protestantes, começaram a colocar seus filhos na escola, e a escola se tornou por esse motivo, porque, né, acredito eu, né, a diretora é protestante, então vou colocar meu filho lá, minha filha lá, tal, e aí a escola, ela se tornou majoritariamente protestante, né? Então, os alunos que eram de religiões diferentes, que não seguiam essa linha, né, religiosa, eles eram totalmente invisibilizados. Eu, por exemplo, não ficava sabendo se tinha ali algum aluno que seguia alguma religião de matriz africana, ou catolicismo, né? Porque era totalmente invisibilizado, né? E aí, uma coisa interessante foi que com esse projeto, primeiro que eu fiquei muito preocupado de levar esse projeto para a sala de aula, né? Porque a gente sabe que tudo que é ligado ao continente africano, se eu vou falar de um povo africano, se eu vou falar de cultura, né? Vai ter resistência. Vai ter resistência porque nós fomos construídos dessa forma, né? A demonizar tudo que é da cultura, tudo que é ligado, né, aos povos africanos, né? Mas aí eu acho que o que me ajudou muito foi que eu cheguei para a diretora, que no caso já tinha saído, essa diretora era outra, eu falei com ela que gostaria de desenvolver um projeto na escola, né? Expliquei para ela da Lei 10.639 que eu gostaria de fazer uma reunião com os responsáveis para poder falar da lei, né? E eu acho que isso foi fundamental. Eu fiz a reunião com os responsáveis, falei sobre a lei, que eu estava amparado pela lei, da importância de abordar, né, aquele tema na sala de aula, né, para os alunos. Levei alguns dados estatísticos, né, do IBGE para aqueles responsáveis e eles compreenderam. Então, quer dizer, muitos ali não tinham a informação. Né? E aí, quando eu levei essa informação, eles ficaram, acredito eu, mais seguros, né, mais confiantes. E aí eu consegui fazer esse desdobramento do projeto. E interessante que durante o projeto eu fui criando um jogo de tabuleiro, né, para os alunos. Esse jogo de tabuleiro é, na verdade, um jogo de trilhas e quizzes, né, de perguntas e respostas. É um mapa africano, né, um mapa do continente africano, e nesse mapa são 4 jogadores que percorrem ali, né, durante ao longo de todos os territórios, respondendo perguntas de matemática, de ciências e de cultura africana, né? Nossa, eu coloquei, que legal. E aí eu elaborei para eles perguntas da cultura dos iorubás, né? Trazendo a questão dos orixás, né? E aí eu
quando eu propus isso para os alunos, assim, que já foi quase no finalzinho da sequência didática, foi muito interessante porque vários alunos que frequentavam, que praticavam a religião de matriz africana, eles foram aparecendo, falando, professor, eu conheço isso aí, eu sei, porque eu falava, a orixá Iemanjá, ela é a rainha de quê? Aí colocava as opções, letra A, né? E aí eu sei essa resposta, e eles foram surgindo. Né? E eu vi que com os outros colegas que eram protestantes, evangélicos de outras religiões, não estava ali aquela questão do preconceito, sabe, enraizado, do ódio, né, de que isso não faz parte, que não é assim, né, porque desde o início eu falava para eles que aquilo ali é uma perspectiva cultural, né, que a cultura é conhecimento, assim como eles conhecem os deuses nórdicos, os deuses gregos, eles precisavam também conhecer os deuses africanos, né, no caso os orixás. Então, assim, eu achei muito interessante no final, né, esse comportamento, né, dos alunos. E assim, por mais que eu não tenha levado esse tema de religião para a sala de aula, porque eu não levei, né, foi tudo numa perspectiva cultural, não tem como eu ter esse controle, né? Então, em algum momento, eles começavam a conversar entre eles, né, sobre religião, né? E aí falar, eu sou isso, eu sou aquilo, como é que é a sua religião? Como é que vocês fazem? E eles começaram a contar lá entre eles, né? Conversando entre eles como que era. E eu achei bastante interessante, assim, a questão mesmo de você saber do outro, né, da religião do outro, e você desconstruir todo aquele preconceito que você tinha por pura falta de conhecimento, né? Sim, é muito importante quando a gente fala da lei, porque a lei, ela é obrigatória e ela o parâmetro que a gente ensine na escola, a cultura afro-brasileira e africana e indígena, né? Porque ela foi também reformulada em 2008, né? Isso. Que foi inserida em 11.645. E aí, quando a gente vai falar de cultura de um povo, a gente perpassa pela religião também, porque a religião faz parte de nós, de quem nós somos, faz parte da nossa cultura, né? Tanto ocidental quanto a oriental e todas as outras, mas faz parte de quem a gente é. E quando a gente fala da cultura afro, em diversos momentos vão surgir os deuses africanos, vão surgir alguns parâmetros de religião também, e que isso não significa que a gente está na escola ensinando religião de matriz africana, que essa não é a nossa intencionalidade, não é o nosso objetivo, né? Quando a gente está ensinando a lei, praticando o ensino da lei, a gente está ensinando a cultura. E é a cultura que perpassa por esse movimento também. Eu acho super interessante o que você falou, de que quando você ensina, o aluno, você consegue despertar nele aquela curiosidade de perguntar ao outro, de entender o outro, de escutar o outro. Coisas que às vezes com o adulto a gente não consegue, porque nós já fomos tão arraigados desse preconceito e desses conhecimentos equivocados, né, desde a nossa infância, de que a religião de matriz africana sempre foi demonizada para a gente, pelo menos não sei se na sua infância, mas a minha infância foi muito permeada por isso, e a gente cresce um adulto muito preconceituoso e um adulto muito limitado. Uma cabeça muito fechada, muito limitada e limitante, porque você acaba perpassando aquele conteúdo equivocado que você foi tendo, né, enquanto pequeno. E é muitíssimo importante que você dê nas suas aulas a brecha para que seu aluno siga sendo uma pessoa reflexiva, pensante, que ele ocupe os territórios com um conhecimento mais vasto, que seja uma coisa mais delimitada, né? Que ele consiga perpassar por aquilo ali e levar conhecimento para as outras pessoas que venham depois dele, né? Eu acho isso assim, super importante e é tão rico, né? Um jogo que você falou para a gente agora, você consegue abordar tantas coisas, tantos conhecimentos, tantos conteúdos, e você consegue, de fato, afetar aquele aluno. É uma coisa, assim, que é impagável, né? É irretocável uma aula dessa. É muito gostoso. E, assim, é interessante quando você diz que seus alunos pedem para conversar com outras turmas, que eles querem repassar aquilo que eles aprenderam. É uma coisa super importante, porque às vezes a gente passa um conteúdo para o aluno, a gente traz o conteúdo, a gente mostra para o aluno um conteúdo de um jeito, e às vezes o nosso jeito pode ser que ele seja um pouco rebuscado por a gente ser professor, e quando a troca entre os pares, quando eles trocam entre
si, o conhecimento ele se multiplica e de um jeito às vezes mais acessível, mais gostoso, né, de ser aprendido. É uma coisa importantíssima o seu trabalho e que ele dê frutos e que você continue, que perpetue, né? Você pensa, por exemplo, de fazer formação com outros professores da nossa rede? Você acha que há espaço para isso? Você gostaria de fazer isso? Sim, assim, sempre que me convidam, né? Eu tenho muitos colegas da rede que me convidam, né? Professores, né? Diretores, né? Coordenadores. Eu sempre vou, estou sempre disponível, porque eu acho muito importante, né? Levar isso, essa possibilidade, né? Para que o professor de matemática e professor que ensina matemática, no caso dos anos iniciais, né, possa reproduzir isso nas aulas dele, né? Ou pelo menos ampliar, né, o olhar dele ali em relação a essa possibilidade, né, de levar a lei 10.639 para a sala de aula. Através da étnico-matemática, né? Isso exatamente. É muito gostoso, é muito importante, assim, é muito rico. Você falou da confecção de jogos, que você faz jogos, que você propõe isso para o aluno. Na escola, por muitas vezes, a gente não tem muitos recursos adequados. Agora, a gente está tendo muitos recursos com a expansão dos JETs, porque a gente tem muito material, muita coisa importante, muitos equipamentos maneiros, assim, e potentes e tecnológicos para a gente poder usar. Mas as escolas que ainda não têm, o que você sugeria para poder o professor conseguir produzir e confeccionar os jogos africanos para trabalhar com os alunos? Bom, para você poder levar para a sala de aula é bem simples, né? Porque todos esses jogos, eles são facilmente reprodutíveis, né? Você pode fazer, por exemplo, o Mancala, né? O Aiô, você pode fazer com caixa de ovos, né? Caixa de ovos e algumas sementes, grãos de feijão ali são suficientes para você poder, né? Jogar o Aiô. O Xicima, Tsoroie Matato, Borboleta, que são jogos africanos também, né? Você pode fazer com papelão, né, desenhando o tabuleiro, você pode fazer uma folha de ofício, você pode desenhar o tabuleiro em cartolina, né? Então, são jogos que você pode facilmente reproduzi-los em sala de aula com materiais, né, de baixo custo, né? EVA reutilizado também, você pode fazer os tabuleiros, né? Tampinhas de garrafa para poder servir como os pinos lá das peças, né? Dos jogos de captura ou de alinhamento. Então, assim, é bastante acessível, né? E o mais importante, né? Porque você falou do JET, né? No JET você tem a possibilidade de até produzir os tabuleiros na impressora 3D, né? Mas se isso não for possível, né? No caso das escolas que não tenham esse colaboratório, é muito interessante quando os alunos produzem os seus próprios tabuleiros, né? Porque ali eles vão se sentir pertencentes, né? Àquele momento, né? Então, geralmente, quando eu faço na sala de aula, eu tenho os tabuleiros, né? Em madeira, que a gente pode comprar facilmente, né? Na internet. Mas, por exemplo, eu tenho um tabuleiro de cada jogo só. Não dá para a turma, né, todos os grupos, todos os alunos jogarem em dupla. Essas turmas são grandes, né? Exato. E aí eu peço para eles mesmos vão confeccionar seus tabuleiros numa folha de ofício, que é, né, bem fácil de fazer, simples. E aí eu posso... E aí, ao confeccionarem os seus tabuleiros, ao produzirem lá, a gente pode trabalhar já algumas habilidades matemáticas, como, né, o tabuleiro lá do Xicima, por exemplo, né, um octógono, né? Então, se você for trabalhar polígonos, né, você já pode ter aí esse jogo como uma proposta pedagógica para a sala de aula. Vai falar de triângulos, você pode trabalhar com Tsoroie Matato, você pode trabalhar com borboleta, né? Não só de triângulo, mas também você falar de semelhança, né? Então, você tem muitas possibilidades, né? Tanto das habilidades, quanto também para você poder reproduzir isso na sala de aula a baixo custo. Porque a gente precisa pensar nas duas realidades, né? A minha realidade é de um JET, agora a gente tem como fazer, mas isso foi a partir desse ano. Até o ano passado a gente não era JET. Então, assim, a gente pensar quais são as outras possibilidades para as escolas que não têm esses equipamentos, que num colaboratório tem, por exemplo, né? E como você falou, parece que é muito fácil de reproduzir, né? São materiais que a gente pode até pedir para o próprio aluno trazer, que às vezes a mãe utilizou uma caixa de ovo em casa, terminou, traz que isso vai servir para a gente daqui a algum momento. Você falou que a gente pode usar sementes e pedrinhas, né, para poder jogar o Mancala. Mas existe uma regra, existe uma coisa de ofender a cultura
alguma coisa que a gente não possa usar, porque algumas culturas têm disso, né? Você só pode usar determinado material para aquele momento. Na cultura africana tem isso? Não. Você pode utilizar o tabuleiro, né? Você pode reproduzir, confeccionar. As peças podem ser para você movimentar, né? No caso do mancala, do aiô, pode ser grãos de feijão, né? Pode ser pedrinhas, porque lá nas comunidades tradicionais eles utilizam as pedras mesmo, né? Que eles pegam pedrinhas e o tabuleiro deles às vezes faz até no chão, né? No chão batido eles cavam os buracos, que são as cavas, né? E ali no chão eles jogam, né? Como a gente joga aqui, por exemplo, o jogo da velha no chão, antigamente, que a gente fazia isso, lembra? Né? Fazer aquele triângulo para jogar bolinha de gude. Exatamente, né? Então, lá nas comunidades tradicionais, muitas crianças jogam dessa forma, né? Quando a gente estava falando sobre os rituais, eu não sei nem se é esse nome que dá, quando acontece algum acontecimento naquela comunidade africana. Aí há um casamento, há um enterro de uma pessoa querida. Eu li uma vez de que eles jogam e quando a pessoa falece, morre e tal, eles têm que enterrar o tabuleiro com aquela pessoa. Isso procede? É assim mesmo? Sim, em algumas comunidades tradicionais, por exemplo, quando uma pessoa muito querida, né, de uma comunidade, ela morre, eles jogam durante o velório, né, e aí no ato do sepultamento, o tabuleiro tem que ser enterrado junto, né, com aquela pessoa, ela precisa levar junto com ela aquele tabuleiro, não pode voltar, né, levar de volta. Não pode ser reutilizado para outra coisa, para outro jogo, exato, para outro momento. Sim, né, então essa é a história, né, não do aiô, mas acho que é do auelê, que é uma outra variação do mancala e de vários outros jogos também africanos, né? Ele é muito bem contada pelo professor Jefferson Todão, né, que ele escreveu o livro A Verdadeira História da Matemática Africana, né? Então lá ele fala muitas coisas legais, né? Ele traz também muitas informações, né, do continente africano, potencializando e valorizando, né, a comunidade africana mesmo, né, o continente, né, todos os seus territórios. Então ele vai trazer, por exemplo, falando da primeira mulher matemática, que é a Hipátia de Alexandria, né, trazendo lá aquela como uma mulher negra, né, que nasceu na cidade de Alexandria, né, lá no norte da África. Ele vai trazer também a história de Euclides, né, Euclides que escreveu lá os 10 elementos, um dos livros mais importantes da matemática, que se eu não me engano é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia, né, no mundo. Caramba! Né, e ele vai trazer também essa notícia desse matemático como sendo africano, né, e que muitos matemáticos foram embranquecidos, né, durante esse movimento colonial, né, que nós tivemos aqui, né, e aí nós temos também outros historiadores, outros pesquisadores vão nos contar, por exemplo, que muitos dos matemáticos, né, dos pesquisadores matemáticos, como Pitágoras, como Tales de Mileto, né, eles viveram muitos anos de suas vidas no norte da África, aprofundando seus conhecimentos matemáticos, né, depois voltaram para a Europa, né. Então, assim, o teorema de Pitágoras que nós temos, né, na verdade, o teorema de Pitágoras ele já existia antes do próprio Pitágoras nascer, né? Através de pesquisas arqueológicas, até no próprio papiro de Hind, né, aquele papiro encontrado lá nas pesquisas arqueológicas, né, eles viram lá o teorema do triângulo retângulo, que a gente chama, né, e há indícios de que na construção das próprias pirâmides do Egito, eles utilizaram também, né, esse teorema do triângulo retângulo e entre outros conhecimentos matemáticos naquelas construções, né, então dando crédito, né, dando aquelas pessoas, né, aos africanos, né, ali do norte da África, essa questão da intelectualidade, né, que foi tirada, né, que foi silenciada, né, que foi apagada, né? Isso é muito curioso a gente pensar sobre isso, né, do quão os conhecimentos foram repassados de um jeito meio equivocado para a gente, né? E a gente precisa buscar o conhecimento para poder entender de fato de onde veio, né, cada coisa.
Olha, por mim, a gente ficava aqui a noite toda conversando. Como vocês já puderam ver, Cleiton assim, é recheadíssimo de muito conteúdo, de muita coisa importante. Por isso, reforço aqui o movimento que eu fiz lá no começo. Sigam o Cleiton nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo a descrição, tudo direitinho, porque tem muita coisa importante para a gente poder aprender. Infelizmente, nosso pod está chegando ao fim. Quero pedir para vocês se inscreverem, ativem o sininho. Vai ter muita coisa importante vindo por aí. E a gente vai ficando por aqui. Cleiton, quero te agradecer demais. Foi, assim, muito gostoso conversar com você. Importantíssimo. Precisamos marcar outros para você vir conversar com a gente mais vezes, para trazer tanto conteúdo bacana, tá? Muito obrigada. Sim, eu que te agradeço pela oportunidade, né, de poder trazer aqui um pouquinho da matemática afrocentrada, né, de sabedorias outras, né, para além do conhecimento ocidental, e gostaria de convidar os colegas, professores de matemática, professoras, né, professores e professoras também que ensinam matemática, né, a se interessarem pelo tema, né, da etnomatemática, da decolonialidade, né, da Lei 10.639, principalmente para você que é professor da escola pública, né, de poder levar, né, esses conhecimentos para a sala de aula, tendo essa possibilidade de aproximar alunos negros e não negros, né, Sim. da matemática, porque isso não deixa de ser também uma aula inclusiva, né? Sim, super é. Tchau, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima.